Bom dia, boa tarde ou boa noite, alunos do primeiro ano E. Estamos iniciando mais uma aula de expansão em Sociologia. Bom, nas primeiras habilidades aí, a gente trabalhou muito a questão da urbanização, tá? Então a gente viu que o processo de urbanização ele acontece seguido de vários outros processos, principalmente aqui no nosso país, no Brasil. E a gente pode falar que o crescimento industrial fez com que o êxodo rural acontecesse e nisso foram criando áreas urbanas. A gente sabe que a maioria da população brasileira vive em áreas urbanas, não só brasileira, né? A maioria da população mundial. Então a gente tem um crescimento demográfico, então a gente pode vincular a população aqui também. E com esse crescimento demográfico, a gente tem os processos de urbanização. Hoje nós vamos falar de um tema aqui que entra nessa questão de urbanização. Gentrificação, tá bom? O que é a gentrificação, né, pessoal? Então hoje a gente vai entender o que é essa palavrinha aí aqui nas nossas aulas de sociologia que a gente vai estar trabalhando também em sala de aula. Então, a gentrificação. Nos anos 80 foi o termo usado como algo positivo, traduzindo uma revitalização e melhoramento das áreas degradadas. Ou seja, nesse ponto de vista aqui nos anos 80, é visto como se fosse, por exemplo, um agrupamento de favelas, e aí as pessoas iriam lá, né, com políticas públicas, reorganizar, fazer com que aquelas moradias fossem melhor para a população. Então revitaliza ali essa área, tá? Mas na verdade não é isso que acontece. Hoje é visto como um processo de exclusão social, expulsando os mais pobres das áreas centrais das cidades. Mas a gente viu que, por exemplo, agora mudou. Se você encontra algumas, vamos dizer entre aspas, aí, favelas em bairros nobres, o pessoal gentrificação é a questão, é justamente isso, expulsar essas pessoas para que virem condomínio, para que virem uma área mais sofisticada, né, para venda. Então esse é o processo de gentrificação aqui que a gente está falando, tá bom, pessoal? Principais mudanças, né, provocadas pela gentrificação. Primeiro aqui a reorganização da geografia urbana com a substituição de um grupo por outro. E quando eu falo, pessoal, que é a expulsão, é justamente isso. As pessoas então deixam de morar aí nas suas casas, nas suas moradias, passam a morar em periferias, né? A questão periférica aqui não quer dizer que a periferia são bairros ruins, mas a gente está falando da periferia aqui numa questão longe do centro mesmo, tá? Então a gente vê esse processo aí que quando começa a urbanização, as cidades centrais, as regiões centrais aí, o pessoal vai expulsando essas pessoas aí, né, mais pobres, para que fiquem uma área urbana com uma segregação socioespacial mesmo, tá bom? Lembrando que a palavrinha segregação é separação, tá bom, pessoal? Separar uma unidade de outra. 2. A reorganização espacial de indivíduos com determinados estilos de vida e características culturais. Então, aqui a gente também entra na cultura, ou seja, quando a gente fala de uma reorganização espacial, é quando você, por exemplo, numa favela, você muda, então você não vai vender uma favela em uma área rica. Claro que esse processo é totalmente preconceituoso, tá, pessoal? Não estou falando, não estou defendendo, mas é isso que é a gentrificação, tá? Quando a gente fala de determinados estilos de vida, porque lógico, se você tem um bairro onde mora a maioria das pessoas classe média alta, as pessoas ali que estão ao redor, que são pobres, né, tem outro estilo de vida, obviamente, mas a gentrificação ela vem aí com uma questão totalmente preconceituosa e infelizmente faz parte da urbanização, tá, pessoal? Por quê? Nós sabemos que a urbanização em países subdesenvolvidos eles acontecem sem infraestrutura. Então é por isso que forma a favelização. Nós fizemos uma atividade para nota com essa questão também sobre o que seria a favelização. Nós sabemos quando
uma cidade urbana cresce sem estrutura, as pessoas mais pobres que não têm condição acabam tendo que morar em favelas, em áreas periféricas, em moradias ruins, tá? 3. A transformação do ambiente construído com a criação de novos serviços e melhorias, ou seja, é justamente um bairro. Vamos pensar num bairro, tá? Vamos pensar no bairro da nossa cidade aqui, pessoal. Vamos lá. Vocês acham, reflitam aí comigo, que o bairro, isso não é uma visão preconceituosa, tá? Mas é questão de como é o bairro, ok, pessoal? Vocês acham que o bairro do Shangri-La ali, né? Próximo do Atenas, como que ele é? Né? A gente vê casas mais pobres, casas mais ricas, né? A gente vê asfalto, como é que é? A gente vê praças, né? A gente vê tudo isso. E ali a questão do Jardim Leonel, né? Antes chamada Vila Pito Aceso. A gente sabe que ali tem lugar lá que não tem a questão do esgoto, não tem rua asfaltada, tá, pessoal? As casas são bem mal feitas. Então essa é a questão, que infelizmente faz com que a desigualdade social cresça ainda mais. Então a gentrificação aqui, a gente pode com certeza associar com uma segregação socioespacial, desigualdade social, tá? Quando você fala de transformar um ambiente para uma outra pessoa morar, vamos pegar assim, lembrando que o Shangri-La ali não foi sempre daquele jeito. Então, quando as pessoas começaram a ver, observar que aquela vila estava crescendo e o pessoal que morava ali era de classe média alta, as pessoas mais pobres foram saindo. É mais ou menos por aí que acontece o processo de gentrificação, ok? 4. A alteração de leis de zoneamento que permite, permite uma gentrificação, né? A gente precisa lembrar que isso daí parte também, pessoal, de políticas públicas, tá? Existe um interesse por trás dessas questões de gentrificação também. Alguns exemplos. Então aqui, eu não sei se dá para vocês verem, mas olha, PM retira a força ocupantes do cais José Estelita em Recife. Parte do projeto urbanístico Novo Recife, ou seja, eram moradias aí, né? E aí a gente pode até ver, pessoal, também que não sejam moradias, sejam lugares onde pessoas, por exemplo, que morem na rua, é um exemplo, tá? Não é que, não, acho que não sei se é o exemplo dessa imagem, mas pessoas que moram na rua e estão aí nesses lugares para morar, elas são expulsas. Só que, claro, aí temos um contraponto. Elas poderiam ser levadas para outros lugares, né? Ou ter moradia. E também a gente vê isso, por exemplo, aos redores da Cracolândia ali, né? Então esse é o processo de gentrificação, mas ele perpassa essas questões também, tá, pessoal? Olha lá, a Copa gera especulação imobiliária em torno do Itaquerão. O que acontece? Olha, não ia acontecer a Copa, aconteceu a Copa aqui no nosso país em 2014, tá? Então imagine que vários estádios modernos foram feitos, né? E daí, ao redor desse estádio, por exemplo, Itaquerão aqui, em São Paulo, a gente sabe que era uma vila de classe pobre, classe média pobre, né? E com a chegada desse estádio, olha lá, o processo de especulação imobiliária, ou seja, o crescimento de casas ao redor desse estádio. Por quê? Porque a gente sabe que rola jogos de futebol, ia rolar jogos de futebol da Copa, por exemplo, né? Então isso também influencia o processo de gentrificação aí, tá bom, galera? Olha lá, Rio, índios removidos acho que é do Maracanã aqui. Isso também é um processo de gentrificação, tá, pessoal? Lembra que eu falei com vocês de cultura, né? A gente sabe que o povo brasileiro é muito preconceituoso, então acaba que com a imagem do índio ali, eles sejam removidos. E tem outros processos também, né? A questão da gentrificação indígena, a gente pode falar do agronegócio, né, muito bem, né, da questão territorial indígena aí. E aí a gente já entra em outro ponto, em outra aula, mas a gente não pode deixar de pensar, né, que sempre seja sempre uma maneira de falar que é sempre bom respeitar
e continuar permanente as terras indígenas, porque eles protegem um bem natural que faz parte de nós, que é a natureza, tá, pessoal? Passando aqui, a prefeitura faz ofensiva contra a favelinha na Cracolândia. Então, aqui o pessoal tem que sair daqui de qualquer jeito, né? Porque é claro que há situações que a gente consegue perceber, mas essas pessoas elas deveriam ser levadas para outros lugares ou para uma moradia certa. E aqui não acontece isso, tá, pessoal? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula de Sociologia. Lembrando que a gente vai falar de cooperativas também na próxima aula, tá? Vamos continuar falando de uma questão mais voltada para urbanização. Nas próximas habilidades aí estaremos trabalhando com a questão de xenofobia, com a questão de imigração e imigração. Espero que vocês estejam entendidos. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a nossa próxima aula.